Esse mês de abril nós estamos aprendendo sobre a importância de guardar aquilo que realmente importa. E o que realmente importa é guardarmos a palavra do Senhor em nossos corações, para não pecar contra Ele, e que Ele possa nos ajudar nessa missão, nessa importante missão das nossas vidas, que é guardar a palavra dEle em nossos corações. Esse mês, então, a nossa série de mensagens se chamou Backup, guardando aquilo que realmente importa. E, assim como num backup na informática, a gente pode também usar a nossa mente como um HD para fazer um backup da palavra de Deus. A gente pode armazenar o que realmente importa, a gente pode transferir o que realmente importa, sincronizar, a gente pode acessar quando precisa, compartilhar quando for necessário, proteger, expandir e recuperar o que realmente importa. Às vezes dá algum problema no HD, algum problema no dispositivo de armazenamento dos arquivos, e a gente perde algum arquivo ou algum arquivo se corrompe. E uma vez eu tive um problema de corromper um cartão de memória e achei que tinha perdido muitas fotos e vídeos que eram muito importantes para mim naquele momento. E então eu procurei um amigo, especialista da informática, e ele procurou um outro amigo que socorreu naquele momento, e eu não sei como, mas ele recuperou os arquivos que estavam corrompidos, e eu pude ter acesso novamente àquelas fotos e àqueles vídeos. Portanto, para encerrar essa série, a gente vai ver que, para fazer o backup da palavra de Deus, às vezes algumas coisas se corrompem, algumas informações ficam meio truncadas, meio com a imagem distorcida, a gente não se lembra bem como é o texto, ou a gente é induzido por uma leitura equivocada do texto, e aí aquele arquivo da palavra de Deus se corrompe. De vez em quando a gente precisa então recuperar o que realmente importa. E o que importa é o que está escrito no livro. É o livro, irmãos. O negócio é o livro. É só ler. Eu acho que essa é a frase que eu tenho mais falado na nossa escola bíblica dominical aqui, aos domingos pela manhã. É um livro, então é só ler. O que a gente faz com um livro? A gente lê. Então é só ler. E aí, a gente vê no segundo livro dos Reis, que a gente estudou há alguns domingos atrás aqui na EBD, a história de um rei. História muito interessante, e o texto que narra a história da vida desse rei está no livro dos Reis, na segunda parte, ali nos capítulos 22 e 23. E esse versículo chamou muito a minha atenção, quando diz que antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante. Ou seja, todos os que reinaram antes dele não foram iguais a ele. E que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Que rei é esse que antes dele não teve um igual e depois dele não teve nenhum semelhante? Que rei é esse, gente? O Stefan acha que é Davi. Você acha que é qual? Hein? Creuzinha acha que é Josias. Você acha que é qual? Que rei que você acha que é esse? Um rei bom. Travou. Estava muito bom para ser verdade. Foi. Então, olha só.
Vou fazer para você, porque eu não tenho muito tempo, um resumo da vida de Josias. Primeiro, o nome dele significa que Yahvé cura. Yoshi, Iá. Yoshi, Iá. O Yahvé, o eu sou, cura. E quando eu comecei a estudar isso, eu buguei, porque eu aprendi que Jeová Rafá é o Deus que cura. Eu falei, então não é Rafá Iá, é Yoshi Iá. Então qual é a diferença do Rafá para o Yoshi? Porque se um é cura, o outro é cura, qual é a diferença? E aí eu fui aprofundar. E quando eu aprofundei, eu descobri um negócio que eu não sabia. Que na cultura hebraica, existem dois termos que podem ser traduzidos por curar. Só que um tem a conotação de sarar. O outro é realmente curar. Quando eu vi essa informação, eu falei, ok, já está explicado. Mas qual é a diferença então? Qual é a diferença de sarar um machucado e curar um machucado? Aí eu continuei estudando. E eu descobri que para o hebreu, faz parte da maneira como ele entende o mundo, se uma criança se machuca, porque ela estava correndo, preste atenção nisso, irmão, isso é um negócio muito profundo, eu não sabia disso, até quando parei para estudar a vida de Josias. Para o hebreu, quando uma criança sai correndo, e cai e machuca, quando aquele ralado que ela acabou de ganhar cicatriza completamente, aquela criança foi sarada. Então, os judeus diz que aconteceu ali na perna dela o Rafá, sarou. Aí você fala, mas também não foi curado? Aí o hebreu diria, não foi curado. Esse menino só será curado quando ele aprender a não correr mais. Aí ele não vai ralar nunca mais. Aí ele foi curado. Portanto, sarar é resolver aquele problema circunstancial. Curar é nunca mais voltar a experimentar aquele problema. Portanto, quando cicatriza o machucado, ele sarou. Quando eu nunca mais cometo o erro que me traz aquele machucado, aí sim eu fui curado. Falei, meu Deus, mas que profundo isso. Porque na vida a gente de vez em quando se machuca. E quando passa aquela dor, a gente acha que foi curado. Só que na verdade a gente só foi sarado. Daqui a pouco a gente quebra a cara de novo e está com o mesmo machucado, doendo de novo. Significa que fomos sarados, mas ainda não fomos curados. Portanto, o nome do Josias aponta para a realidade de que o nosso Deus não somente tem o poder de nos sarar, mas também de nos curar, para que não soframos mais daquela dor. Em segundo lugar, a história desse menino diz que ele é filho de Amon. Amon foi um dos piores reis de Judá. Em Judá tiveram 19 reis. Josias é o 16º. O 15º é o pai dele, Amon. E o Amon não prestou para nada. E isso me ensina algo muito importante. Não é porque o meu pai mandou mal que eu tenho que mandar mal. Amém? Ah, porque existe uma maldição hereditária. O Josias está aí para provar que não. O meu pai pode ter cometido o pior erro da vida. Eu não preciso repetir os erros do meu pai. Basta que eu busque o Senhor e viva conforme a orientação do Senhor. E assim eu não viverei maldição nenhuma de família, de genética, de hereditária ou de qualquer outra coisa. Porque cada um de nós tem uma vida perante Deus. E nós podemos tomar as nossas decisões para viver de forma muito melhor do que o dos nossos pais. Portanto, não há espaço
Assim nos ensina a vida de Josias, para a gente ficar culpando os pais por tudo. Teve um poeta que teve uma vida muito desregrada, e veja bem, eu não estou dizendo que ele foi salvo, que ele é gente boa, que é para você ouvir as músicas dele, não estou dizendo nada disso, só que me ocorreu agora de um poeta brasileiro que cantava uma música, e de repente, inclusive ele cantou uma música usando a letra de 1 Coríntios 13, que muita gente não sabe que ele tirou aquilo da Bíblia e acha que aquela é a mais bela poesia de autoria dele. Até que eu, conversando com muita gente, usei isso de ponte, do fator Melquisedeque, como diz Dom Richardson, para pregar o evangelho para alguma pessoa que acha que a música que canta 1 Coríntios 16 é de autoria do Renato Russo, mas é do apóstolo Paulo. Então, ele cantava uma música, e numa das músicas, que eu não lembro qual, ele diz assim: você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. Um ímpio falando uma verdade bíblica. Porque uma verdade é uma verdade, irmão, independente da boca que ela saiu. Se é Bíblia, é verdade, ainda que esteja na boca do ímpio, não tem problema nenhum. A verdade é a verdade absoluta, e a Bíblia está nos mostrando essa verdade. Não importa os erros que os meus antepassados cometeram, eu posso ter uma vida abençoada por Deus. Os erros dos meus pais não me definem. Não é porque eu sou filho de Amon que eu vou ser igual a Amon. Eu vou ser um rei que nunca teve igual em Judá. E depois de mim, nunca vai ter semelhante. Porque eu não vou ser como meu pai. Eu decido fazer o certo e obedecer a Deus. Ele foi o 16º rei de Judá. Ele reinou mais ou menos entre 641 e 610 antes de Cristo. O que nos mostra que ele teve um reinado de 31 anos. Tomou posse com 8, portanto ele morreu aos 39 anos. Morreu jovem, no auge da sua idade. Eu acabei de sair dos 39 anos. Eu fiquei, durante os meus 39 anos, imaginando: rapaz, o Josias morreu com essa idade que eu estou agora. Nossa, Deus, quanta coisa ele podia ter feito mais. Quanta coisa. Será que se o Josias não vivesse mais algumas décadas, Nabucodonosor não teria conseguido invadir Jerusalém? Porque com um rei desse jeito aqui, Deus não ia permitir que Jerusalém caísse, nem que o templo fosse destruído. Mas infelizmente ele morreu e os seus sucessores não buscaram a Deus, e Jerusalém caiu diante dos ataques de Nabucodonosor. Ele reinou então dos 8 até os 39. Ele foi o grande compilador do Antigo Testamento, porque ali um pouco antes deles irem para a Babilônia como escravos, Josias deixou esse legado: a lei, os profetas e os escritos compilados, todos os rolos como a escritura sagrada do povo judeu. Infelizmente foram para a Babilônia, e depois, quando voltaram, aquela geração que voltou pegou tudo destruído. Mas ele deixou esse legado de compilar a escritura dos judeus. E ele foi mencionado na genealogia de Jesus. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus e ver ali que tem 14 gerações, de Abraão até... quem? De Abraão até Davi, isso, obrigado, Zé. De Davi até o exílio, e do exílio até Jesus, 14 gerações. Então, naquela geração entre Davi e o exílio, vai aparecer lá o nome de Josias. Isso significa que ele é da tribo de Judá, lógico, ele era rei na capital de Judá, que era Jerusalém. Portanto, ele é tataravô de Jesus. E aí, quais são as lições, queridos, que a gente aprende com a vida desse menino, que começou a reinar com 8 anos de idade? 8 anos de idade. Primeira lição que eu aprendo é que não existe etarismo
no reino de Deus? Essa é uma palavra nova, você não tem a menor obrigação de saber. Etarismo é o nome que se dá ao preconceito com algumas faixas etárias. Depois de tal idade não serve mais para trabalhar. A gente quer contratar, mas a gente só contrata até 40 anos. Isso é etarismo. Etário quer dizer referente a uma idade. Então, o etarismo é aquele preconceito de que essa idade não serve para esse ofício. E a gente acha que só existe etarismo com os idosos. Mas existe muito etarismo com as crianças também. A criança não pode assumir responsabilidade. Criança não vai fazer nada direito. Criança não consegue. Criança tem mais é que obedecer. Criança é isso. Criança. E a gente vai cometendo esse preconceito. Não deixando as crianças exercerem papel de protagonismo no nosso meio. E a vida do Josias nos mostra que é possível sim um menino de 8 anos começar a reinar e ser o melhor rei que já teve em Judá. Portanto, não subestimemos as nossas crianças. Esses meninos podem ser instrumentos de Deus, inclusive para nós. Não subestime a criança, nem a do outro e muito menos a sua criança. Eles aprendem sim, eles entendem sim, eles estão dando conta sim. Eles não têm maturidade, sabedoria, experiência, mas eles podem ser usados por Deus. E qualquer idade pode. O meu sonho é que a igreja seja edificada por todas as faixas etárias. Do mais novo até o mais idoso. Não importa. Depois de tal idade já não serve mais. Serve sim. Antes de tal idade não serve. Serve sim. Todos podem ser usados por Deus, independente da idade que tem. A Bíblia está cheia de exemplos de gente que começou o ministério depois dos 80. E foram bem-sucedidos. E esse menino que começa com 8 anos de idade, foi o mais bem-sucedido em Jerusalém. Segunda coisa que eu aprendo é que retidão é necessário no reino de Deus. Para a gente fazer algo que marque a história, como Josias fez, é necessário retidão. O texto diz: Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Reto. Apocalipse diz que Jesus tem na sua mão um cetro de ferro. Cetro é aquele instrumento que o rei usa para estender quando vai dar um veredito. E a Bíblia diz que o cetro de Jesus é de ferro, ou seja, ele é reto e não enverga com facilidade. O problema é que a gente fica vivendo como cristãos, tentando fazer as coisas darem certo. Mas não é nosso papel fazer dar certo. O nosso papel é fazer o que é certo. A gente faz o que é certo e Deus faz dar certo. Terceiro, equipe é necessário no reino de Deus. Josias mandou muito bem no seu reinado, mas ele não reinou sozinho. O texto diz que ele pediu ao sumo sacerdote Ilquias, já chamou um auxiliar. Ilquias, vem trabalhar comigo aqui, perto de mim. Agora vai lá no templo e conta o dinheiro das ofertas que o povo trouxe. Entregue esse dinheiro aos que dirigem a obra lá no templo, para reparar os estragos do templo. O olhinho do Oséias até brilhou. Dá o dinheiro da obra na mão dos que faz o serviço, os carpinteiros, construtor, pedreiro, etc, etc. Comprem madeiras, pedras, para reparar os estragos do templo. Não é necessário, olha essa frase, isso é Bíblia. Não é necessário que prestem contas, porque são honestos.
Olha a atitude desse líder. Sacerdote, vem cá. Vai lá no templo, conta todo o dinheiro e dá na mão dos caras que estão fazendo a reforma. Mas Josias, não vai ter uma contabilidade? A gente não vai contar para saber, dá tudo na mão dos caras, porque vocês estão trabalhando na casa de Deus, é porque eles são honestos, eles querem o bem, e vai dar o dinheiro na mão deles e não precisa prestar conta. Eu confio neles. Princípio da confiança, um rei confiando nos pedreiros, nos carpinteiros, dá o dinheiro na mão deles, eles vão comprar o que precisar, eles vão tocar a obra. Eu não entendo de obra, então eu vou fazer o que Deus mandar e deixa eles tocar a obra, porque quem entende de obra é eles e eu confio neles. A gente precisa, irmãos, aprender como igreja a viver como equipe e confiar nos nossos irmãos, porque se nós estamos aqui de domingo a domingo, de quarta a quarta, se nós estamos aqui chegando mais cedo, saindo mais tarde, se envolvendo, doando nossos dons, nossos talentos, nosso tempo, tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos, a gente precisa trabalhar como uma equipe e confiar uns nos outros, para que Deus opere e realize o seu propósito. Todos são igualmente importantes nessa equipe. Portanto, tem vaga. Tem vaga, porque se a obra é grande, a equipe precisa ser grande. Quarta coisa que eu aprendo com Josias é que a confiança, como eu acabei de dizer, é extremamente necessária no reino de Deus. A gente confiar uns nos outros. Ah, mas fulano me ofendeu. Às vezes nem foi com intenção. Vamos dar mais um crédito. Vamos aprender a confiar mais. Se fez desse jeito, certamente deve ter um motivo. Porque ninguém está aqui para prejudicar nada. Fosse para prejudicar, não era aqui que a gente estaria. A gente estaria em outro lugar. Se nós estamos aqui, não importa se somos maduros ou imaturos, experientes, menos experientes, mais doutos ou menos, não importa, todos são bem-vindos, todos são importantes, e a gente vai confiar, delegar e confiar. Você faz isso? Faz. Então Deus te abençoe, faça. E eu vou correr atrás do meu, e aquela pessoa vai fazer o dele. Ah, mas não vai fazer como eu faria. Mas eu não consigo fazer tudo, então deixa ele fazer do jeito dele. Às vezes é o jeito dele mesmo que vai dar mais resultado do que o meu jeito. Quem sabe Deus não quer usar ele e não eu. Então Josias confiou nos caras, e Josias contou com a honestidade deles. Então eu também não vou ser tão ingênuo de achar que todos os que entram por aquela porta serão todo o tempo bem intencionados. Às vezes não. Manso como a pomba, astuto como a serpente. Mas sem perder o senso de equipe, sem deixar de confiar e sem contar com a honestidade de todos. E com o passar do tempo, a gente vai notando a honestidade de cada um. Porque uma máscara, irmão, dura por pouco tempo, mas ninguém consegue usar uma máscara por todo o tempo. O tempo todo. Então, qual é a melhor maneira da gente identificar a honestidade das pessoas? Conviver com elas durante um tempo. Tem gente que diz que o tempo é o melhor remédio. Eu discordo. Discordo. O tempo, não sei se vai sarar e nem se vai curar. Talvez o Espírito de Deus com o seu bálsamo seja melhor para sarar e para curar nossas feridas, amém? Mas o tempo é um ótimo juiz. Ele dá um veredito direitinho. Depois que o tempo passa, pode confiar. Ou então, passa para trás, não dá para confiar totalmente.
Então a gente precisa colocar em prática o ensinamento de Jesus de viver manso como a pomba. Estou disponível a me relacionar com todos, mas astuto como a serpente, porque opa, essa atitude aí já não sei não, hein? Então olha, tem vaga, mas eu estou de olho em você. Entendeu ou não? Entendeu ou não? Então, antes de certificar que a nossa equipe está formada por honestos, como Josias fez, a gente precisa filtrar. E aí é que entra a astúcia orientada por Jesus. Eu não vou ficar abrindo meu coração para qualquer um. Eu não vou ficar abrindo minha intimidade, meus problemas, detalhes da minha vida para qualquer um, não. Aqueles que comeram 1 quilo de sal comigo merecem a minha intimidade. Quanto tempo demora para a gente comer 1 quilo de sal com uma pessoa? A voz da sabedoria é outro nível, né? A Nalva disse, depende da quantidade de sal que usa. Comigo, Nalva, que não uso quase nenhum sal, comer 1 quilo de sal comigo vai uns 10 anos, viu? Mas nós precisamos, uma vez atestado a honestidade, a gente deve fazer como Josias, confiar, delegar e abrir para que outras pessoas possam trabalhar junto com a gente para fazer as reformas da nossa própria vida, como Josias fez no templo. Quem é o templo hoje? Não somos nós? Então somos nós que estamos em reforma. Nós precisamos de gente para ajudar nessa reforma. A gente precisa de gente em volta da gente que nos ensine a ser gente, como Jesus foi gente de verdade. A gente precisa de gente que olhe nos nossos olhos e diga, você está errado. Essa sua atitude não te ajuda. Você está se sabotando. Sabia que fazendo isso você cria mais dúvida na mente das pessoas e elas passam a desconfiar de você? Sabia que se você tiver uma atitude mais de tal jeito, isso vai facilitar a sua vida? Sabe por que você não para em nenhum emprego? Por causa desse tipo de atitude que você acabou de fazer comigo agora. Você já pensou nisso? Você seria amigo de uma pessoa que fosse sincera a esse ponto com você? Ah não, pastor, Deus me livre. Talvez é por isso que você não está sendo reformado como templo do Espírito Santo. Porque não tem coisa melhor de gente. Vai ser fácil? Claro que não. Vai doer? É lógico. Quem que gosta de dizer que está errado? Mas é necessário que pessoas honestas, eu não estou falando de grosseria, eu não estou falando de falta de educação, porque às vezes elas se disfarçam, né? Ah, eu sou muito sincero. Não, você é sem educação mesmo. Ninguém te perguntou nada. Como é que você já vai dando a sua opinião e ofendendo as pessoas? Então, e eu estou falando porque eu já fui desse jeito. Ninguém me perguntava nada, eu saía dando opinião. Toma. Mas quem te perguntou? Eu. Ué. Então, às vezes quando eu preciso falar uma coisa, às vezes a pessoa posta um negócio de Bíblia, então você já viu que eu garro. Aí a pessoa posta um negócio, eu falo, Aí eu penso. Aí às vezes sabe o que eu faço? Eu digito. Aí eu apago tudo e largo para lá. É tão bom. Mas quando eu vejo que vale a pena, que é uma pessoa que vai somar na equipe da minha vida, eu já começo assim, olha só, me desculpa, você não me perguntou nada. Eu já estou te pedindo perdão porque eu nem deveria estar fazendo isso.
Que isso, pastor? Tá de boa, pode falar. Não, é que você não me perguntou, então você desculpe a minha indiscrição, desculpe a minha intromissão. Você me perdoa? Perdoar de quê, pastor? Aí, entendeu? Mas olha só, sabe esse negócio que você escreveu? Se você escrevesse dessa outra forma, ficaria melhor de entender e estaria mais correto. Você me desculpa, você me perdoa, não deveria estar nem te falando isso, é porque realmente isso é muito importante para mim, e você é uma pessoa muito importante para mim, e eu gostaria que você aprendesse isso. Mas você me desculpa, me perdoa, pelo amor de Deus, eu sei que você não me perguntou nada. Que é isso, pastor? Não, está tudo bem. Então eu fiz assim, funcionou, eu continuo fazendo assim, entendeu? Mas de vez em quando, porque no dia a dia mesmo, o que eu mais faço é digito tudo e apago tudo e falo, amanhã eu falo. Amanhã eu falo. Hoje eu estou aqui no calor da emoção, amanhã eu falo, aí eu apago tudo. Aí quando chega amanhã, eu vou digitando, já vem só a metade do texto. Aí eu falo, olha, quanta coisa já caiu. Aí eu apago tudo de novo. Aí eu digito e apago, digito e apago. Daqui a 10 dias eu encontro a pessoa, abraço, beijo, e a própria pessoa fala, pastor, eu estava bem pensando nesse negócio assim, 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 que não sei o que, não sei o que lá. Eu falo, nem falei nada. Resolveu o problema. Aleluia, glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque a gente se esquece que existe um intercessor entre nós chamado Espírito Santo de Deus. Habita em mim, habita em você, Ele pode facilitar o nosso diálogo, basta que a gente siga as orientações dEle. Então, para encerrar a série, essas foram as lições da vida de Josias. Mas a nossa série diz que a gente precisa guardar o que realmente importa, e o título dessa mensagem é Recuperando o que realmente importa. Alguns arquivos se perderam, se corromperam, e alguém recuperou. E essa é a maior lição que Josias nos deixa. A lição de que a Bíblia é necessária no reino de Deus. Parece óbvio falar isso, né? A Bíblia é necessária. Pastor, é lógico que a Bíblia é necessária. Pois é, mas me parece que às vezes, assim, você não me perguntou nada. Você me perdoa? Eu não quero ser sem educação, mas com todo carinho, porque eu considero você uma pessoa importante para mim. E é importante para mim falar isso para você. Eu sei que você não me perguntou nada, mas se você me perdoa, eu só queria te falar que parece óbvio que a Bíblia é necessária no reino de Deus, mas é que às vezes, contando, claro, que você me desculpe, me parece que ela não é tão necessária assim. Porque a gente não está lendo como deveria, a gente não está memorizando como deveria, a gente não está praticando como deveria, a gente não está tomando decisões em cima do que ela diz. Então, embora pareça óbvio dizer que a Bíblia é necessária, você me desculpa, você não me perguntou nada, eu não estou querendo te magoar, mas é que às vezes me parece que ela não é tão necessária. Quando o culto da noite é sempre mais cheio que a EBD, é isso que parece para mim, que ela não é tão necessária. Que os momentos de estudo são os momentos menos frequentados, que as horas de aprendizado e de investimento para conhecer as Escrituras são as menores que a gente investe no nosso dia a dia. Às vezes, você não me perguntou nada, então eu quero que você me desculpe. E eu só estou falando porque realmente você é muito importante para mim. E essa informação é muito importante para mim, dizer para você, contando com o seu perdão, de que às vezes me parece que a Bíblia não é tão necessária, porque você já está há décadas com ela nas mãos e nunca leu ela toda. E ainda tem trechos dela que você nem sabe que estão escritos. E você ainda cita textos como se tivesse nela, mas não estão. E você canta músicas que contrariam o que ela ensina, mas você não vê nenhum problema nisso.
Então, queridos, embora sejamos servos de Deus, embora sejamos filhos de Deus, o povo de Deus, às vezes, me desculpa que você não me perguntou nada, mas me parece que a gente está igual aos dias de Josias, cada um fazendo do seu jeito, cada um vivendo do seu jeito, não se celebra mais Páscoa, nem Pentecoste, nem tabernáculo, e o rolo da lei está escondido no quartinho da bagunça do templo. E o texto diz que quando Ilquias foi lá no templo pegar as ofertas que o Josias pediu para ele, vai lá, pega as ofertas, e eu não te contextualizei, mas a reforma de Josias, que foi uma reforma dupla, ele fez uma reforma no templo e também uma reforma espiritual, porque ele trouxe a Bíblia de volta para o povo. Essa é a maior lição que Josias nos deixa. Ele recuperou o que realmente importa, porque o que realmente importa no templo de Deus estava guardado, empoeirado no quartinho da bagunça. O texto diz, o Ilquias foi lá no templo buscar as ofertas que Josias mandou, e ele tropeçou num vaso de barro e tomou um susto. Dentro do vaso tem o rolo da lei. E ele é o sumo sacerdote. Não parece óbvio dizer que o sumo sacerdote tem que ler Bíblia todo dia? Pois é, mas a Bíblia do sumo sacerdote estava dentro de um vaso de barro empoeirado, escondido no quartinho da bagunça do templo, e já tinha décadas que ninguém pegava nele. Nós somos o povo de Deus, mas nem sempre nós somos o povo da Bíblia. Isso precisa ser recuperado. Nós precisamos voltar a ser o povo da Bíblia. Quando eu era adolescente, na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, a gente chamava os crentes de Bíblia. Eu não sei nos outros lugares, mas no Rio de Janeiro, os evangélicos eram apelidados de Bíblias. Lá vai o Bíblia. Livrinho preto embaixo do braço, e vamos para a igreja. Olha lá o Bíblia. Que é isso, Bíblia? Bíblia. Lá vem o Bíblia da lição de moral. Os crentes eram apelidados de Bíblia. Nós perdemos esse apelido. Que apelido mais precioso. Eu tive uma auxiliar, que foi praticamente uma mãe para mim, um beijo para ela. Ela vai ver isso. Lilian Loyola. Um beijo, meu amor. Foi ministra de música no meu ministério lá em Guaranhuns. A Lília me chamava de Bíblia ambulante. Todo mundo ria, zoava, e eu amava. E eu não estou falando isso para... Gente, pensa numa pessoa que tem dificuldade de parar para ler o negócio, e depois que lê tem dificuldade de entender o negócio, e precisa de muito tempo e de muito estudo para tentar entender, e está longe de saber e de entender tudo. Mas uma coisa eu faço: prossigo para a coisa que está diante de mim, esquecendo do que fica para trás. Eu preciso aprender esse livro. Porque depois que eu comecei a viver nas orientações desse livro, a minha vida só melhora. Eu não quero que minha vida piore de novo. Então eu preciso continuar vivendo de acordo com o livro. Eu tenho que entender o livro. Se eu não entender, eu não vou saber o que fazer. E é só o básico. Às vezes eu fico assustado quando eu falo algumas coisas da Bíblia e as pessoas: pastor, tem 40 anos que eu estou na igreja, eu nunca ouvi isso. Eu fico, eu falo, é brincadeira, só pode. Mas como? Mas o livro não estava aí na sua mão esses 40 anos? Era só ler. Teve uma época que todo lugar que eu ia, eu pregava um sermão. Inclusive,
Foi o sermão que eu preguei na primeira vez que eu fui na igreja de Guaranhuns. E depois eles me convidaram para ser pastor deles. O povo é doido. Primeira mensagem que eu preguei lá. Um sermão que você nunca ouviu, num texto que você nunca leu. Quando eu falei o título, uma meia dúzia fez assim para mim. Lá vem o menino. Quer ver o que esse menino vai falar para nós? Um texto que eu nunca li, um sermão que eu nunca ouvi. 40 anos que eu estou aqui, sou fundador desse negócio. Então abre aí em Sofonias, capítulo 3. Ih, rapaz, é mesmo, hein? Aí as páginas da Bíblia estão grudadas em Sofonias, porque nunca passou por ali. Sabe qual é o meu sonho? Que o aplicativo que a gente usa para ver Bíblia, ele possa ficar colorido nos textos que a gente já leu. Inventa esse negócio, Ricardo, para nós. E quando a gente abrir todos os livros da Bíblia no aplicativo, aqueles que a gente não leu vai ficar em branco, e os que a gente leu vai ficar colorido. Aí a gente vai ver as partes da Bíblia que a gente não passou por elas. Porque quando era de papel, era fácil, as páginas ficavam grudadas. Vamos abrir em Sofonias. O que dava de irmão fazendo assim, ó, rasgando as páginas, porque nunca tinha aberto. O que é que significa Sofonias? Qual menino que você conhece, menino nosso crente, que se chama Sofonias? Ah, pastor, nome feio. Tem Melquisedeque, irmão. Tem Salatiel. Pasmem. Conheci uma menina, não posso nem dar detalhes, que me complica. O nome da menina, filha de crente. Aliás, de um crente, bem crente. Que chamava Nínive. A Bíblia diz que a pior cidade que já existiu na face da terra, o povo mais cruel que já pisou nesse planeta, eram os ninivitas. O cara é crente e botou o nome da filha primogênita dele de Nínive. E, nossa, não posso nem começar a falar que eu me complico. Eu e minha boca grande. Mais uma amiga nossa. Você sabe que tem um cara na Bíblia que chama Jared. Pois bem, o cara teve uma filha e botou o nome da menina de Jared. Um monte de gente que na Bíblia é nome de homem, bota em menina, e que na Bíblia é nome de mulher e bota em menino. Por quê, nem leu. É um nome bom? Significa uma coisa boa? A gente nem sabe. Então, queridos, vocês me desculpam, que vocês não me perguntaram nada. Mas embora pareça óbvio, é necessário relembrar ao povo de Deus que a Bíblia é necessária no reino de Deus. A gente precisa voltar a ser o povo do livro. A história conta que no dia do sepultamento do John Wesley, franquearam a palavra para os amigos que estavam presentes. E um dos amigos do John Wesley, na verdade ele nem era tão amigo do John, ele era mais amigo do Charles, irmão do John Wesley. A palavra que ele deu foi a seguinte: o corpo do John está aqui na nossa frente. E você pode pensar que se eu pegar, e ele tirou do bolso um canivete, que se eu pegar este canivete e cortar o corpo do John, vai sair sangue. Mas eu quero lhes dizer que essa ideia está errada. Se por acaso eu cortar o corpo desse homem, o que vai sair são versículos.
Eu não sei o que é que vão falar no dia que eu for sepultado. Não vai ter como eu saber. Se Jesus voltar antes, nem teremos culto fúnebre. Aleluia. Já transforma e sobe de uma vez. Mas caso Jesus não volte e eu venha a falecer e seja realizado um culto fúnebre, claro que agora eu já falei, não vale mais. Mas esse seria o meu sonho. Que diante do meu caixão alguém dissesse: corta o corpo desse alemão em qualquer lugar e vai sair versículo. Eu acho que esse é o maior troféu que eu teria nessa vida. Que na minha morte me reconhecesse como um homem que conhece as Escrituras. Josias convoca todos para o templo, diz o capítulo 23 de 2 Reis, do 1 até o 30. Convoca todo mundo para o templo, pega o livro, você acompanhou a história, né? Voltando, ó. Ilquias acha o livro da lei no templo, Safã leva o livro e lê para Josias, Josias rasga suas vestes, que naquela cultura significa: estou arrependido, estou muito irado e quero fazer alguma coisa para mudar essa situação. A pessoa rasgava a própria roupa. Manda eles consultarem a profetisa Hulda. Já ouviu falar nessa profetisa da Bíblia? Hulda. Qual é a última menina nossa que chama Hulda? Não tem, por quê? A maior profetisa que já teve em Judá, Josias, o melhor rei que teve, não tomou uma decisão sem consultar essa mulher. Os caras foram lá, e aí, Hulda? Josias pediu para a gente vir aqui ver o que faz, porque e Josias começou a reforma no 16º ano do seu reinado, portanto ele já tinha 24 anos de idade. Com 24 anos de idade, ele nunca tinha ouvido um versículo, porque o livro da lei estava escondido, esquecido lá no cantinho do quartinho da bagunça do templo. Aí o Ilquias tropeça, acha aquele livro e fala: eita, é o livro da lei. Safã, leva lá para o Josias. Quando o Safã chega lá: que livro é esse? É um rolo. O que é que tem nesse rolo? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O Safã vai lendo o Pentateuco, irmão, a lei de Moisés. Quando ele termina de ler, Josias rasga a roupa e fala: como que nunca me contaram isso antes? Como que eu não sei que o meu Deus levou Enoque? Como que eu não sei que meu Deus fez Noé construir uma arca? Como que eu não sei que meu Deus destruiu muralhas, passou o povo pelo mar, passou um povo pelo rio? Como que eu não sei que o meu Deus fez essas coisas? Como que eu tenho medo dos outros povos? Se eu soubesse que eu tinha um Deus desse, eu não tinha medo de ninguém. Eu estou 24 anos de vida morrendo de medo dos meus inimigos, porque eu não sabia que eu tinha um Deus desse tipo. Ele rasga a roupa e fala: vai lá consultar a profetisa. Eu quero saber o que é que Deus quer de mim como rei. E os caras chegam lá: Hulda, o negócio é o seguinte: o Josias ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as vestes e pediu para a gente vir consultar a senhora. A Hulda fala: pode voltar lá e dizer para o Josias: Deus se agradou do seu arrependimento. Os povos estão maquinando contra ele, mas por causa dessa atitude, ele vai ter o livramento e Jerusalém não será destruída. Os caras voltam, dá a notícia para o Josias, Josias convoca todos para o templo, e ele mesmo pega agora o livro e lê tudo de novo. Já pensou, irmão, se eu abrir a Bíblia agora em Gênesis aqui, só vamos embora depois que terminar Deuteronômio. Antes de terminar Gênesis eu já estou sozinho aqui. São 50 capítulos só em Gênesis. Fala a verdade, você fica? Não fica. Você fica, você é doido, Stefan. Você é dos meus. Você é jiu-jitsuca. Osse. Coisa nossa, não se mete não. A gente não fica, irmão. Ah, pastor, porque amanhã eu tenho que trabalhar. Esse povo não tinha que trabalhar, não? Amanhã é feriado. Então,
No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia... Fala a verdade. Quem fica? A gente não fica, irmãos. Josias leu o livro todo, renovou a aliança com Deus, tirou tudo de Baal, tudo de Azerá e de Moloque, que estava dentro do templo, um monte de porcaria. E Josias não sabia que a idolatria era pecado. Só que agora no livro da lei, ele viu que um dos mandamentos é: não vai construir nenhum ídolo, nem de madeira, nem de pedra, não terás outros deuses diante de mim. Aí ele fala: gente, isso é proibido pela lei, arranca esses bichos daqui de dentro agora, purifica todo o templo, destituiu os sacerdotes idólatras. Você faz culto para quem? É o cara: eu faço culto para o Baal. Mandado embora, exonerado, tchau. Passa no RH, faz suas contas. Você: eu presto culto a Baal, exonerado, vai embora. Mandou os caras tudo embora. E celebrou a Páscoa. A Bíblia diz que tinha centenas de anos. Não, eu vou ler para você. Está escrito no segundo livro dos Reis, capítulo 23, do 1 ao 30. Se eu falar, você não acredita, eu tenho que ler lá, né? Aliás, abrir aqui também você não acredita, tem que ser a de papel, né? Então, espera aí que eu vou ali no gabinete pegar a de papel para você ver. O rei deu ordem aos anciãos, subiu a casa, o rei se pôs em pé. Então ele ordenou os sacerdotes, e limpou tudo, e mandou os sacerdotes embora, e e semelhantemente quebrou tudo, botou fogo em tudo, derrubou os altares, tudo dos ídolos, e deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrem a Páscoa ao Senhor, o Deus de vocês, como está escrito, porque nunca se celebrou uma Páscoa como essa desde os dias dos juízes. Samuel foi o último juiz. Depois você tem 40 anos de Saul. Depois você tem 2 anos de Esbozete. Você tem 40 anos de Davi, 40 anos de Salomão, e depois você tem 350 anos até Josias, e não se fazia Páscoa mais. O que a palavra de Deus promoveu nos dias de Josias, irmãos? A primeira coisa: arrependimento. Josias rasgou as vestes, ficou irado. Não é raivoso, não é tumói, é orguiz. Ficou irado, e a ira dele era justa, era íntegra. Era: como que eu tenho 24 anos de idade e nunca leram esse livro para mim? Como que eu passei 24 anos da minha vida e não conheço esse livro? Josias se arrependeu, ficou irado, rasgou a roupa. Irmão, toda vez que eu falo alguma coisa da Bíblia, e uma pessoa vem falar para mim: ai pastor, não sabia que essa coisa estava na Bíblia. Minha vontade é falar: então rasga as roupas aí agora. Se arrependa. Fique irado consigo mesmo. Como que eu estou há décadas e nunca passei por esse negócio? Nunca li esse trecho, nunca prestei atenção nesse detalhe. A palavra de Deus promoveu aliança. O texto diz que depois de Josias rasgar as vestes, chamar todo mundo para o templo, ler o livro inteiro e limpar todo o templo da idolatria,
Ele então renovou a aliança com o Senhor. Porque ele viu que o nosso Deus é um Deus de aliança. Ele teve aliança com Adão, teve aliança com Noé, teve aliança com Abraão, teve aliança com Davi. E Josias percebeu que o povo estava vivendo fora da aliança com Deus. É como se Josias tivesse percebido que o contrato que Deus tinha com o seu povo tinha vencido. Venceu o prazo de validade do contrato. Então é como se Josias pegasse aquele contrato e fosse no cartório de Deus e dissesse: renova o contrato aí para nós, Senhor. Nós vamos viver de acordo com as orientações do contrato. Nós nos esquecemos do contrato, não cumprimos a nossa parte, e o Senhor teria o direito de nos destruir. Ainda assim o Senhor foi misericordioso e nos deixou vivo. Então, muito obrigado, mas renova a aliança que o Senhor tem conosco. Será que se a gente voltar a viver desse jeito, o Senhor vai nos conceder as bênçãos que o Senhor prometeu aqui? O Senhor não tem o dever de fazer, porque o errado somos nós, mas se o Senhor fizer, eu gostaria de renovar o contrato. Quem sabe, querido, você não está aqui essa noite, precisando se arrepender de algumas coisas, e renovar o contrato que você tem com Deus. Coisas que você prometeu e ao longo da jornada você esqueceu. Coisas que você votou diante do Senhor, mas não foi até o fim. Decisões que você tomou, mas ao longo da vida você desistiu das próprias decisões. Quem sabe essa não é uma noite de arrependimento, uma noite de renovação da aliança que você tem com o Senhor. Quem sabe não é uma noite de purificação. O texto diz que Josias tirou um monte de ídolo de dentro do templo. O Novo Testamento diz que nós somos o templo. Quem sabe você não tem se arrependido com frequência diante de Deus. Quem sabe você não tem renovado sua aliança com o Senhor. Quem sabe seu coração está cheio de outros deuses, ídolos que você criou para você mesmo. Eu vivo porque eu tenho um trabalho. Não, seu trabalho não é o seu Deus. Eu vivo porque eu tenho uma casa. Não, sua casa não é sua deusa. Eu vivo por causa dos meus filhos. Seus filhos não são seus deuses. O que é que você colocou no seu coração, no lugar onde deveria estar sentado somente o Senhor? E esse é o maior significado de idolatria. A gente tira Deus e coloca outras coisas ou pessoas no trono que pertence a Ele. E a gente acha que idolatria é só a imagem, e isso e aquilo. Não! Nós também demos o nosso jeitinho de cometer idolatria, quando a gente acha que não pode viver sem aquela coisa. Se eu não tiver um copo d'água, eu não posso pregar. Então um copo d'água virou seu ídolo. Porque eu não dependo de copo d'água para pregar, porque eu tenho acesso à fonte da água da vida. Para pregar eu não posso depender de um copo d'água, eu preciso depender do Senhor. Eu não posso depender do sucesso, da felicidade ou da alegria de um filho para viver. Eu preciso depender do Senhor. Eu não posso depender do emprego para viver. É Jeová Jirê, quem me sustenta é Ele. Eu vou ser o melhor funcionário possível, eu vou fazer o melhor trabalho possível, mas não porque eu entendo que eu vivo disso, porque eu entendo que fazendo isso, eu honro ao meu único Senhor, que não é o meu emprego nem meu salário, é o meu Deus. A gente precisa se purificar de algumas coisas, e recuperar o que realmente importa. E o que realmente importa
é que a gente se arrependa diante de Deus, é que a gente renove a nossa aliança com Deus, é que a gente se purifique do que desagrada a Deus, e a gente viva celebrando a Deus, porque depois da faxina veio a festa, e celebrou a Páscoa do Senhor. Por que a gente não tem uma vida de celebração? Porque a gente não tem arrependimento, nem aliança e nem purificação. A gente quer ter a celebração, mas a festa foi a última coisa que aconteceu. Antes da festa vem o arrependimento, depois vem a aliança e a purificação. Aí a gente está pronto para celebrar. Portanto, meu irmão, se arrependa e recupere o que realmente importa. E é isso que nós precisamos hoje. Precisamos recuperar o que realmente importa. E o que realmente importa é a palavra de Deus. Ela é a verdade. Só assim nós viveremos arrependidos, aliançados, purificados e celebrando. Se você nessa noite entendeu que você também pode ser um tipo de Josias, se você percebeu que Deus pode usar você como usou Josias, e através de você promover um legado para a nossa geração, voltado para a palavra de Deus, talvez é porque Deus realmente está querendo usar você. Portanto, que você faça como Josias, se arrependa, renove a sua aliança, se purifique e viva celebrando ao seu Deus.